Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu vou mostrar como eu faço esse lindo chapéuzinho para bebê. Eu vou deixar o molde para vocês, desde o recém-nascido até criança de 5 anos. Ele é muito fácil de fazer, ele é todo forrado e você pode fazer também dupla face. Antes da gente começar a trabalhar, eu quero convidar você a fazer parte desse canal. Não deixe de se inscrever, compartilhar o nosso vídeo, curtir e você também pode ser membro e ter benefícios exclusivos. Vamos lá. O molde você vai encontrar assim. É simplesmente isso. É como se fosse uma pétala. Você vai recortar esse molde e depois você vai recortar 6 vezes no tecido principal e 6 vezes no tecido do forro. Os tamanhos que eu vou deixar aqui, o molde é recém-nascido, depois de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 1 ano a 3 anos e de 3 a 5 anos. Eu já cortei 6 vezes no tecido principal e 6 vezes no tecido do forro. Agora, eu vou juntar de 2 em 2 do principal e também de 2 em 2 do forro, para a gente ir para a máquina e unir de 2 em 2, passando uma costura no formato do nosso corte. Eu vou usar a margem de um pé de máquina, minha máquina industrial vai dar meio centímetro de margem. E na hora de costurar, se você ainda não tem prática, vai devagarinho para fazer as costuras arredondadas da forma que você cortou. Vou unindo de 2 em 2 e depois eu vou unir o forro também de 2 em 2. Agora, eu continuo unindo as partes que eu já juntei com outra parte que eu já juntei. Então, a gente vai juntar agora de 4 em 4. E a gente vai fazer isso até não sobrar mais nenhuma peça. E aí, a gente vai unir a primeira peça com a última, fechando assim a nossa florzinha. Esse chapéu lembra muito uma flor. Na hora dessa união, para não ficar aquele acúmulo de tecido nos cantinhos, a gente vai virar sempre a margem de costura de uma das peças para a direita e a margem de costura da outra peça para a esquerda. E quando elas se encontrarem, não vai ficar aquele acúmulo de tecido. Não são muitas costuras, como cada chapéu é composto somente de 6 partes, você vai fazer 12 costuras para emendar essas 6 partes, uma costura de cada lado. Agora aqui eu já estou unindo a primeira na última, sempre observando bem o nosso corte, sempre fazendo a nossa costura em todas as partes arredondadas, para que o chapéu não fique cheio de bico, não fique torto.
Eu fiz a mesma coisa no tecido principal e no tecido do forro. E agora eu tenho na minha mão o que parece ser 2 chapeuzinhos. Antes da gente unir o tecido do forro com o principal, eu vou cortar aqueles biquinhos que sobram do tecido. Nessa hora, toma bastante cuidado para não cortar a nossa linha e não desmanchar a nossa costura. É somente aquelas pontinhas que ficam sobrando. Agora eu vou colocar uma peça dentro da outra, de forma que fique lado direito com lado direito. Eu vou alinhar costura com costura para que as partes arredondadas também coincidam. E eu vou também colocando margem do forro para a esquerda, margem do tecido principal para a direita. Assim, eles não se encontram e não ficam acumulando tecido. E aí eu vou colocando alfinetes. Eu gosto de colocar o alfinete nas emendas do tecido, porque fica mais retinho, fica mais fácil de coincidir costura com costura. Depois de alfinetar, eu vou para a máquina passar uma costura, fazendo o formato das pétalas em toda a volta do meu chapéu. E vou deixar uma abertura de aproximadamente 3 centímetros para que eu desvire a peça. Mais uma vez, costure com paciência, seja bem cuidadosa para que fique bem arredondadas as nossas pétalas. A gente vai começar e terminar com o retrocesso. Isso evita que comece a desmanchar na hora que a gente vai desvirar a nossa costura. Esse chapéu é muito bonitinho. Você pode fazer montando o kit com vestidinho, com calcinha e atualmente até com uma máscara infantil. Para quem faz para vender, é um ótimo negócio, porque é uma peça muito rápida de fazer e tem uma ótima saída. Depois dessa costura, a gente vai desvirar a nossa peça, usando aquela abertura que a gente deixou de mais ou menos 3 centímetros. E aí a gente vai puxar para virar nossa peça ao contrário. Nesse momento, você já aproveita para deixar as partes da pétala bem arredondada para ajeitar bem as costuras. Em seguida, eu vou passar para fazer o último pesponto. É interessante que você passe a sua peça, assim você alinha bem as costuras, deixa bem arredondada a ponta de cada pétala, para só depois que tiver a costura bem assentada, a gente vai voltar para a máquina para passar um pesponto, e é nesse pesponto que a gente vai fechar a abertura que a gente deixou para desvirar e dar o acabamento no chapéuzinho. Agora eu vou passar o pesponto em volta de todo o chapéu, fazendo as voltinhas das pétalas. Você pode usar uma máquina que tenha pontos decorativos e fazer esse último pesponto com florzinhas, com um asterisco, qualquer pontinho bonitinho que a sua máquina tenha. Ou apenas com a costurinha reta, só observando para que faça todas as voltinhas das pétalas da nossa flor.
Para finalizar, eu fiz um lacinho com o próprio tecido e eu tô usando tricoline 100% algodão. Eu sempre uso esse tecido para as peças de bebê. Mas a maneira de decorar é você que vai escolher. Você pode usar botãozinho, você pode usar fita de cetim, fita de gorgurão, florzinhas prontas. Aí, use a sua criatividade. Tá aqui o meu chapeuzinho pronto. E como eu falei no início, você pode fazer ele dupla face. Para isso, é só você colocar um enfeite destacável. Um enfeite com velcro, por exemplo, que você possa tirar e colocar. Assim você pode virar o chapéu e usar do outro lado quando quiser. Espero que você tenha gostado e mais uma vez obrigado pela companhia.